Deus em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 2. Vou dar aos irmãos para nós fazer uma breve oração também, para Deus estar vindo abençoar, né? Tocar com a sua unção, com a tua glória, com a tua graça e falar conosco. Senhor Deus, em nome de Jesus, te louvamos nessa noite, porque temos convicção que o Senhor está neste lugar. Sim, meu Deus, Tudo que fizermos aqui, que estamos fazendo aqui, Senhor, é o início, Senhor, de um trabalhar de Deus. É verdade, Senhor. Sabemos, ó meu Deus, meu Pai, que no futuro nós vamos te glorificar, Senhor, meu Deus, meu Pai, lembrando desses momentos, ó meu Deus, meu Pai, onde nós iniciamos na tua presença. Deus maravilhoso. A tua palavra diz, meu Deus, meu Pai, em uma das cartas, meu Deus, meu Pai, apocalíptica, sei que tendo pouca força, não negaste a minha fé, a igreja de Esmirna. E assim, nosso Senhor, nós estamos aqui nesta noite. O Senhor não olha as nossas limitações. Te peço, fala conosco nesta noite, fala com a tua igreja. Ministra, Senhor, sobre nós a tua glória, a tua graça. E derrama a tua unção sobre as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 2, que diz assim: E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Os irmãos podem se assentar quando eles Aleluia. e exaltando o santo nome do Senhor. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que quando Jesus veio, era pregado e era anunciado para o povo que o maior era o maior, né? Que o que tinha destaque era aquele que tinha destaque perante a sociedade. O povo vivia oprimido. Vemos que por 300 anos Deus ficou sem falar com o povo devido ao pecado, devido à falta de comunhão que o povo tinha com Deus. O povo começou a se entregar a uma vida dissoluta, começaram a não entender mais nada do que estava acontecendo, como hoje. Nós às vezes não entendemos nada do que está acontecendo, nos preocupamos às vezes com tantas coisas, porque nós vemos um evangelho sendo pregado contrário à palavra de Deus, contrário à vontade de Deus. Já naquele tempo nós víamos, aleluia, que o povo, aleluia, se encontrava entristecido e atordoado, porque ouvia-se dizer, aleluia, que aquele que tinha posição era aquele que tinha alguma colocação perante o mundo farisaico, aquele que tinha alguma posição espiritual, alguma categoria, que era algum grande fazendeiro, que era alguma pessoa de destaque. Aí de repente aparece lá em um lugar chamado Galileia, e vem depois um homem chamado Jesus, e começa a ensinar totalmente contrário daquilo que aquele povo tinha aprendido. Aprenderam que os escrusos eram escrusos, aprenderam que aqueles que nasceram para ser humilhado, nasceram para ser humilhado. Os que ficaram para ser desprezados, tinham que ser desprezados. Irmãos, é tão triste quando nós abandonamos a nós mesmos. Existe uma tese da psicologia que diz que quando a sociedade abandona o homem, ainda há recurso. Mas quando ele mesmo se abandona, acabou-se o recurso. E quantos que nessa filosofia de vida não acabava se abandonando, não acabava se deixando, não acabava se perdendo, porque não tinha como, a sociedade não aceitava. Mas aí vem um homem que sobe a um monte, e lá ele começa a ensinar aquele povo de uma forma diferente, e começa a pregar de uma forma diferente. Um homem cujo qual olharam para ele e não viram nele um guerreiro como viam Davi, não viam nele um homem de guerra como viam em Saul, não via ele um revolucionário que ia, aleluia, colocar por terra o Império Romano, mas via um homem que amava o menor e que tinha consideração com aqueles que eram escrusos perante a sociedade. Aleluia, graças a Deus que é esse homem que nós servimos, aleluia. É esse, aleluia, que nós acreditamos e temos certeza, aleluia, que Ele está aqui no nosso meio para nos abençoar, para ministrar a Tua glória, para ministrar a Tua unção e para que nós venhamos ter as nossas chagas limpadas pelo Teu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Aleluia. E aprenderam primeiramente pela boca daqueles que se diziam ser autoridade, que aqueles que entregavam o seu melhor sacrifício era mais bem visto.
Aí aparece de repente Jesus e começa a ensinar e dizer, abrindo a tua boca, confirmando ao povo, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. De repente as bem-aventuranças começam a mudar. Como antes, bem-aventurado era aquele que se prepunha perante a sociedade, de repente o bem-aventurado é aquele que tem um coração manso. De repente o bem-aventurado é aquele que é colocado escruso perante a sociedade. De repente o bem-aventurado é aquele que é colocado como miserável pecador e que diz não tem força. Aí começam a entender de uma forma diferente. Peraí, primeiro as bem-aventuranças era para um e agora as bem-aventuranças somos para nós, aleluia. No final de tudo, Jesus nos deixa bem claro quando Ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, mentindo, perseguindo, disserem todo mal pela minha palavra, alegrai-vos e exortai-vos, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Entendemos dessa forma que o cristianismo que é pregado, aleluia, nos leva a aprender que bem-aventurado somos nós, aleluia, que outrora éramos rejeitados pela sociedade, ou que ainda somos rejeitados pela sociedade, que éramos pessoas renegadas perante o mundo, aleluia, cheio de dogma, cheio de costume, cheio de posição, aleluia, mas sabemos que de repente, aleluia, aparece um Jesus Cristo, aleluia, em nosso meio, que começa a alegrar o nosso coração e trazer à nossa memória que bem-aventurados somos nós, aleluia, que o aceitamos, que temos, aleluia, como, aleluia, meta, aleluia, servir o teu caminho, andar no teu caminho, buscar a tua direção e fazer a tua vontade. Aleluia, um novo evangelho, uma nova concepção, uma nova percepção passa a ser pregada. Que mais do que o humilhado, do que aquele que é rejeitado? Quantas vezes vejo pessoas falando: eu não vou até a casa daquele irmão ali não, porque ele já conhece a palavra de Deus. Eu não vou até a casa daquela ali não, porque ela é uma prostituta. Eu não vou até a casa daquele ali não, porque para ele não tem mais jeito. Vemos a igreja dizer isso. Eu não vou até a casa daquela pessoa ali não, porque o seu dízimo não vai alcançar o quanto que eu preciso para a minha vida. Aleluia! Mas nós essa noite temos uma certeza, aleluia, aqui quem brilha é Jesus Cristo. Aleluia. E maior e melhor é que, aleluia, este evangelho seja chegado a estas pessoas que precisam e que necessitam de ouvir um evangelho de verdade, contrário àquele que tem mais, porque aquele que tem mais e se apega a ele se torna miserável, porque a palavra de Deus diz que aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Nós como igreja nesta noite viemos, aleluia, como leprosos, como pessoas jogadas, escrusas da sociedade, mas aceitamos, aleluia, um Deus que aceita o homem e a mulher como é, da forma que é e do jeito que é, e em nome de Jesus, quem muda a vida do homem não é o homem, aleluia, é Deus que muda a partir do momento que ele toma algumas decisões. É necessário decisões para que Deus venha mudar a nossa vida. Não é apenas dizer: eu acredito em Jesus, eu confio em Jesus, eu tenho certeza que Jesus é bom. Porque hoje nós vemos que muitas pessoas se atribuem o termo sou evangélico, sou cristão, porque hoje é tão fácil. Tu diferencia de repente alguma situação de renegação. Às vezes você tem apenas que ir para a igreja, dar um belo dízimo, ser um bom ofertante, colocar-se perante uma pessoa de destaque, perante um líder eclesiástico. Mas nós vemos que Jesus nos ensinou e nos instruiu de uma forma diferente. Aleluia! Irmãos, aquele homem, irmãos, como ele era um leproso, ele vivia excluso da sociedade. O leproso, não naquele tempo, já hoje, aleluia, também é constituído os locais chamados leprosários, onde ficam as pessoas cometidas dessa enfermidade e dessa doença chamada lepra.
A lepra, ela era uma doença que não destruía apenas o físico, mas também o emocional, o social e o intelectual de uma pessoa. Porque é como você só fazer o bem, é como você sempre andar por caminho bom e de repente do nada você é colocado escruso perante a sociedade. É aquele homem que não fez nada para estar encarcerado em uma prisão. É Paulo e Silas louvando a Deus, aleluia, em meio às dificuldades, sem nada ter feito. O leproso, irmãos, ele, quando o homem é cometido da lepra, aleluia, começa-se nele umas manchas, uma urticária, que ele começa a coçar, ali forma primeiro uma cor avermelhada em suas mãos, depois passando na tua testa, depois por diversas partes do corpo, e depois aquilo fica embranquecido, e traz um asco, as pessoas olhavam e enojavam, porque era uma situação difícil. Nós vemos hoje tantas pessoas, irmãos, com uma situação tão complicada para pregar o Evangelho, que se fosse olhar para aquele tempo, se Jesus tivesse a percepção de muitos missionários hoje, ele não pregaria não. Porque aquele homem, quando chegou perto de Jesus, Jesus fez o contrário da lei mosaica, porque a lei mosaica dizia que se você tocasse em um imundo e não houvesse a purificação, você tinha que pagar o atributo do mosaico, aleluia. Mas não, Jesus ao contrário fez diferente. Nós vivemos hoje um evangelho, aleluia, vivemos hoje uma concepção missionária totalmente diferente daquilo que Jesus nos instruiu, porque tem muito missionário que não quer ir para a África, tem muito missionário que não quer Angola, tem muitos missionários que não querem, aleluia, Paraguai, que não querem países onde vai sofrer tortura, onde vai sofrer, aleluia, abandono, onde vai ter, aleluia, desilusão na sua vida, querem apenas aquilo que é melhor, mas Jesus, pelo contrário, aleluia, veio ensinando, aleluia, que ele abraçava aquele que era o menor perante a sociedade. Em nome de Jesus, graças a Deus, nós que somos cristãos em Cristo Jesus, aprendemos, aleluia, que o leproso tem um valor imensurável para Deus, porque é através das chagas e das feridas da lepra na vida de um homem que ele aprende, aleluia, o que ele era, de onde ele veio, o que ele foi e o que Deus fez na vida dele. Aleluia. Graças a Deus, cada marca que houver, que houve, que está havendo na nossa vida, está nos instruindo aquilo que precisamos para se achegar ainda mais perto de Deus. Aleluia. Aquele homem, irmãos, quando ele se encontrava a 15 metros de distância e uma pessoa passasse por ele, ele tinha que começar a gritar: imundo, imundo, não chega perto de mim porque eu sou imundo. Aí de repente o pastor, aleluia, está com a sua esposa e pode viver uma vida junto com o teu filho, junto com a tua família, de uma forma alegre, uma forma feliz. Eu saio para trabalhar, eu volto para o meu lar, eu posso desempenhar o meu papel de homem. Aí de repente ele é cometido de uma enfermidade que ele não pode mais chegar perto da sua família, os teus sonhos, os teus projetos são colocados de lado, ele precisa ir para um lugar onde ele é separado, aleluia, por causa de quê? Por causa de um erro que ele não fez, aleluia. E ele começa muitas vezes a se indagar: meu Deus, o que será da minha vida? Assim se encontrava este homem, aleluia. Com certeza, irmãos, não tem coisa pior do que o nosso abandono, não tem coisa pior do que a nossa tristeza, não tem coisa pior do que você não poder fazer aquilo que você mais ama, que Deus constituiu para a tua vida. Mas muitas coisas acontecem na nossa vida, para que Deus nos instrua a ter coragem, a ir além da multidão, a sofrer com os preconceitos, a passar as barreiras, a vencer as adversidades e a dizer: Jesus, eis-me aqui, ainda que pregador, ainda que sofredor, ainda que oprimido, ainda que pecador, eu estou buscando a tua presença, porque eu tenho certeza que o Senhor é bom e o Senhor pode mudar a minha vida. Aleluia. E aquele homem ali, de repente, ele começa a ouvir, aleluia, com certeza, já bem antes dele chegar ali para ouvir Jesus, ele já tinha ouvido falar: olha, tem um homem, um tal Nazareno, que veio lá da cidade, aleluia, de Belém, e esse homem, aleluia, lá, filho de José o carpinteiro, está ele, aleluia, promovendo milagres e maravilhas, aleluia. Ele queria conhecer, sabe por quê, irmãos? Porque Deus muitas das vezes deixa que aquilo que é pior na nossa vida venha acontecer, para que nós venhamos valorizar o Evangelho de Cristo. Aleluia. Muitas das vezes é necessário que passamos pelo pior para que nós venhamos ir até Ele. Eu não sei qual foi a situação que levou aquele homem até aquilo ali, não. Aleluia. Mas eu tenho convicção, aleluia, que Deus curou a vida daquele homem, que Deus renovou a vida daquele homem. E Deus é Deus para renovar a nossa vida em nome de Jesus Cristo. E Deus é Deus para transformar o nosso lamento em dança. E Deus é Deus para nos dar, aleluia, um novo firmamento na presença do Senhor. Mas para isso é necessário o quê?
Deus está lapidando, Deus está trabalhando, Deus está, aleluia, renovando, aleluia, paralíticos, aleluia, homens e mulheres que eram o que eram perante a sociedade. Cada um de nós somos compostos de uma história, cuja qual foi feita as nossas vidas por essa história. Cada um de nós sabemos aquilo que vivemos e que nos levou às dificuldades que passamos, aleluia. Mas sabemos que Jesus não olha para isso. Jesus apenas se preocupa em moldar, renovar, transformar. E nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nós que estamos aqui nesta noite, ainda que em um número reduzido, nós temos convicção, aleluia, que o mesmo Deus que curou o leproso, renovou a vida do leproso, deu para ele uma nova chance, uma nova esperança, e está aqui neste lugar para renovar as nossas forças, para que nós possamos, irmãos, não desanimar no dia de amanhã. Aleluia. Mas glorificar a Deus quando olharmos e dizermos, aleluia, eu permaneci até o fim, e por isso, aleluia, Deus trabalhou, Deus renovou, e Deus moldou e mudou a minha história. Aleluia, coragem, coragem. Aleluia, a primeira coisa que temos que ter é coragem. E eis que veio um leproso. O leproso não podia se encostar em ninguém. O leproso não podia chegar perto de ninguém. E segundo o que diz as Escrituras aqui no capítulo 1, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Não era apenas um leproso que estava indo atrás dele, não. Era uma enorme multidão que o seguia. Mas graças a Deus, aquele homem com certeza se encobriu, se fechou de tudo. Sabia que aquela ali era a última chance dele. Porque ao tirar aquele manto, se Jesus nada pudesse fazer por ele, ele morreria na situação que ele estava ali perante a lei mosaica. Mas ele se encheu de coragem para que por uma última vez ele tentasse, aleluia, fazer, aleluia, buscar algum meio para que ele fosse curado daquela enfermidade. Ei, Deus nos pede que tenhamos coragem, aleluia, coragem de fazer a diferença, coragem de viver a diferença, coragem de andar perante a sociedade, ainda que o mundo diga que não, nós todavia acreditemos que sim, e tenhamos convicção, aleluia, que ainda que por uma última vez, nós continuaremos glorificando, louvando, exaltando e bendizendo, porque no tempo certo, Deus vai moldar, mudar e transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Graças a Deus. Foi necessário que ele deixasse o comodismo, aleluia. Às vezes, se nós nos acomodamos com tantas coisas, com tanta situação, tá bom desse jeito, eu vou seguindo assim, desta forma eu vou andando, até onde der para mim ir. Não, irmãos. Aleluia. É necessário que nós venhamos ter em nosso coração, aleluia, não nos conformarmos com as coisas deste mundo, não nos alegrarmos por aquilo que temos tão somente, aleluia, mas aceitarmos que Deus pode melhorar, as coisas podem cada vez mais e mais ir melhorando, e o nome do Senhor pode ser glorificado. Para isso nós temos, aleluia, que nos abster da nossa comodidade. Lembro certa vez, aleluia, eu estava compondo para um rapaz chamado Mateus, música mundana ainda, e aí eu fiz uma música. Quando eu acabei de fazer, eu pensei comigo, ficou ótima, essa ficou excelente. Na hora que eu mandei para ele, eu falei assim, ficou muito bom, tenho convicção que ficou boa. Só que na hora que ele pegou lá, ele deu um tempo, e depois pegou e falou para mim, Kleber, ficou bom, mas você pode fazer melhor. Aquilo de certa forma entristeceu o meu coração, porque no momento eu não consegui entender o que ele quis dizer, porque para mim eu pensei que era o meu melhor e vi que para mim estava bom. Aí depois, quando eu questionei ele, depois de algum dia, porque nós somos assim, irmãos, nós até aceitamos o momento, mas depois nós acabamos questionando quando colocamos alguma coisa aqui na mente. Aleluia, e fui perguntar para ele, por que, Mateus, que você disse que eu podia melhorar, sendo que eu vi que estava tão boa? Ele virou e falou, estava, Kleber, só estava boa. Só que se eu falasse para você que estava boa, você nunca ia tentar melhorar e ia dizer que estava bom daquele jeito. Aleluia. E eu passei a glorificar a Deus por aquilo. Sabe por quê? Eu comecei a entender que elogios não podem nos elevar e crítica não pode nos rebaixar. Nós somos o que somos, segundo a boa e agradável vontade de Deus. Ele apenas nos manda que tenhamos coragem de fazer diferente. E se hoje somos melhor, amanhã seremos melhor ainda. E se amanhã se formos ainda melhor, nós vamos buscar nos aperfeiçoar, porque o nome do Senhor vai ser glorificado através das nossas vidas em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos os grandes atos da Bíblia foram feitos por homens e mulheres que tiveram coragem de encarar a situação, confiando e aceitando a vontade de Deus. Vemos Davi, aleluia, um homem, aleluia, segundo o coração de Deus, mas perante aquele grande circunciso filisteu, nenhum tinha coragem de ir até ele.
Estava lá Abinadab, Eliabe, Samar, todos os seus irmãos que diziam ser grandes homens de guerra, mas faltava coragem, aleluia, faltava determinação. Sabe por que eu louvo a Deus? Porque Deus gosta de usar quem parece que não é, aleluia. Verdade. Deus usa para fazer aqueles que nós olhamos e falamos, daí não sai nada, e é dali que Deus muda o quadro, renova a história e faz com que saia grandes pregadores, grandes homens e grandes mulheres para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por que Davi venceu aquele incircunciso? Porque quando ele olhou para ele não olhou para ele desta forma não, ele olhou para o céu lá de cima e disse, quem é esse incircunciso filisteu para vir querer se levantar contra o servo do Deus vivo? Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui na autoridade dada e imposta pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nenhuma armadilha preparada e forjada contra nós não vai prevalecer, porque não importa qual é o tamanho, a estatura ou a percepção do gigante, maior é Jesus que nos alistou e que nos chamou para essa tão grande obra, para que nós viéssemos viver a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. Temos que aprender, irmãos, a cada dia mais e mais. É difícil, não é fácil não. A cada dia que passo eu entendo que eu tenho que aprender um pouco mais para viver o Evangelho de Cristo. A cada momento que passamos, nós vamos aprendendo que o trabalhar de Deus, aleluia, nos aperfeiçoa para sermos melhor a cada instante. Aleluia. Certa vez um homem, numa cidade, aleluia, aquele homem ali, ele era um homem de muita oração, muito clamor, buscava a Deus, um grande pastor, um homem que perante a cidade ali ninguém tinha nada para falar dele, um homem que vivia, aleluia, a integridade do Evangelho. E de repente, olha aquele homem um dia ali pregando a palavra, louvando a Deus, agradecendo o nome do Senhor na tua grande igreja cheia de pessoas. Porque assim é, irmãos, quando você está por cima de uma situação, você anda rodeado de tão grandes número de amigos, aleluia. E ali aquele homem ali rodeado de uma congregação cheia de pessoas. De repente lá no final, adentra uma mulher, segurando uma criança e fala assim, olha, pega, porque ele é teu. E eu não tenho condições de cuidar dele sozinho. Jogou a criança na mão daquele pastor. Aquele pastor parou, olhou para um lado, olhou para o outro. O povo ali, é lógico, irmãos, porque o ser humano te ama até o instante que ele não encontra em você alguma situação que ele pode te discriminar. Aleluia. A igreja começou a indagar, questionar e dizer, mas meu Deus, fingia uma falsa impressão de crente, fingia uma falsa impressão de um grande pastor, e olha agora, aleluia, o que aconteceu com ele, a igreja esvaziou. O povo foi indo embora, porque é assim, irmãos. Às vezes as pessoas não querem saber o que está acontecendo com você, não. Apenas acreditam naquilo que momentaneamente passam para ela, aleluia, e já faz com que isso seja suficiente para que você deixe de ser um grande mártir e passe a ser um excomungado perante a sociedade, aleluia. Mas foi passando o tempo e aquele homem determinou em teu coração, eu vou cuidar desta criança, e ele cuidou, zelou por ela, aleluia, fez dele um grande homem, aleluia. E já ele, rapaz, tocando na igreja de uma forma tremenda, um levita, um grande homem de Deus. Certa vez, porque o passar do tempo também, nada como apagar as situações, né? Porque nós vemos, e estava conversando isso com a Carla recentemente, aleluia, o ser humano, ele lembra até um certo espaço de tempo, depois que esquece, ou que você começou a renovar a tua história, para o ser humano fica esquecido, aleluia. Deus, graças a Deus que não se esquece, mas só que também não nos condena por aquilo que éramos.